sou Marcelo Raidu, 40 anos, paulistano, um dos fundadores do Instituto ADOS, sou personagem de São Paulo. Foi tranquila, eu sou irmão do meio. Na época tinha só um irmão mais velho, né? Meu irmão mais novo foi nascer, eu já tinha 15 anos. Foi uma infância bacana, mas com certa dificuldade. Morei a vida toda, além dos meus pais, com os meus avós maternos, né? Que já não estão mais entre nós, então eles nos acolheram, né? Meu pai não tinha condições de arcar com os custos da família sozinho, boa parte da vida dele desempregado e vivendo de bicos, então me lembro disso muito claramente, né? De ter tido esse acolhimento dos meus avós, mas foi muito bacana, teve um lado positivo que eu fui criado não só pelos meus pais, mas pelos meus avós, que eram pessoas maravilhosas. Aprendi muito com eles, acho que boa parte da minha personalidade vem dessa convivência com os meus avós, acho que muito mais da convivência com os meus avós do que com os meus pais. Minha avó é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida, ela era uma pessoa fenomenal, assim, de um coração que não cabia no peito dela. Então acho que esse convívio com eles formou quem eu sou. Eu curti bastante, brincava da época que juntavam-se os pais, os filhos para brincar de queima na rua, para pular corda. Eu morava numa rua sem saída, então tinha essa liberdade de brincar de carrinho de rolemã, de taco. Os pais eram muito participativos na época que não tinha internet, smartphones, essas coisas todas, então a gente brincava na rua o tempo todo. Sinto muita falta dessa época. Quando eu fiz cursinho, meu sonho era ser arquiteto. Desde jovem, eu passava em frente de prédios, de casas em construção, e eu ficava imaginando como eu faria aquilo. Eu idealizava casas e enfim. Né? Só que as boas universidades ou eram muito caras, né? Ou o curso era período integral. E na época que eu despertei um pouco tarde para os estudos, eu já tinha 25, 26 anos quando eu decidi cursar na faculdade. E eu já era casado e minha esposa grávida. Né? Então eu voltei a estudar mais por necessidade mesmo. Falei, não, eu preciso tomar um rumo para a minha vida, porque tocar uma família da forma que está hoje não vai dar. Falei, bom, a arquitetura vai ficar para depois. Né? Eu sempre gostei da área de humanidade, sempre fui péssimo nas disciplinas de exatas, sempre fui. E saí pesquisando cursos. Né? E o curso que eu me identifiquei foi de Relações Internacionais. No segundo ano da graduação, isso começo de 2006, eu decidi fazer um trabalho de iniciação científica. Eu fui bolsista e fiz esse trabalho e estava em busca de temas. Né? O meu avô foi refugiado da extinta Iugoslávia. Ele chegou no Brasil no final da Segunda Guerra, escondido num porão de navio, pai do meu pai, que eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E meu pai já tinha me contado, já em algumas ocasiões, um pouco da história do meu avô. Né? Isso me veio em mente naquele momento em que eu estava pesquisando sobre temas, né, que eu poderia estar estudando nesse trabalho. E eu fui me aprofundar nisso daí. Eu nunca tinha lido nada sobre. Né? Me veio essa recordação do meu avô e eu decidi que ia fazer uma pesquisa sobre refugiados. Na época que o tema do refúgio era nada no Brasil. Pouquíssimas pessoas, né, que estavam aqui. E aí eu tive contato com refugiados por intermédio dessa pesquisa, com alguns africanos do Congo, de Angola
e com alguns colombianos. Eu comecei a me envolver com algumas pessoas, com a história de algumas pessoas. E eu comecei a ajudar alguns refugiados pontualmente. Eu queria dar alguma contrapartida pelo apoio deles à minha pesquisa. E eu comecei a ajudar alguns refugiados a conseguir vaga de emprego, então eu acionava a minha rede de relacionamentos e falava assim, olha, estou em busca de trabalho para um rapaz do Congo, de Angola, para um colombiano, e fui indo assim. E aí um fala para o outro, que fala para o outro, e as pessoas começaram a demandar de mim como se eu fosse uma organização. E isso foi de meados de 2006 a final de 2009, né? Eu fazendo esse trabalho, eu sozinho. Falei, bom, eu não dou mais conta disso. Eu estava desempregado à época, estava no primeiro ano do mestrado, eu continuei a fazer os meus estudos em torno do tema do refúgio. Falei, bom, das duas uma, ou eu paro com esse apoio, ou eu institucionalizo isso. Aí eu chamei 2 amigos, uma conversa. Falei, estou com uma ideia aí para fundar uma organização para prestar apoio a refugiados em dezembro de 2009. O que a gente vai fazer, não tenho a mínima ideia, mas a gente vai prestar alguma assistência para esse pessoal. E eles toparam. A gente começou com algumas ideias muito malucas, assim, de trazer gente de outros países para cá, enfim, se articular com Cruz Vermelha, com Médicos Sem Fronteiras, uma coisa bem de idealistas que não tem muito noção do que estão falando. Depois a gente viu que a realidade era outra, e falou, não, vamos aterrissar, pôr os pés no chão. E aí a gente idealizou esse trabalho e a gente começou de dezembro de 2009, foi até outubro de 2010. Em conversas constantes com vários grupos de refugiados, para ouvir deles o que eles achavam que uma organização que estaria se formando poderia fazer de mais útil para eles, né? Então, a criação do ADOS teve uma participação muito efetiva de muitos refugiados. Foi ouvindo deles as necessidades, as deficiências que nós tínhamos no país em termos de políticas públicas para esse público, que o ADOS se moldou, e aí em outubro de 2010 o ADOS passa a existir formalmente. No começo eu senti um pouco de resistência. Quando a gente propôs a criação desse trabalho, tinha só 2 instituições em São Paulo toda que cuidavam dessas pessoas, né, que realizavam algum trabalho. Então eles viram com bons olhos o surgimento de uma outra instituição. Tá? Mas, puxa vida, vocês têm espaço? Não, nós não temos espaço. Vocês têm algum parceiro? Não, nós não temos parceiro. Vocês são em quantos? Somos em 3 pessoas. Somos em 3 pessoas, sem recursos, sem parceiros, sem apoio, mas com muito boa vontade e conhecedores do tema. Né? Eu acho que esse foi um diferencial para o surgimento e para o fortalecimento do nosso trabalho. A gente não é só militante da causa, a gente é conhecedor do assunto, a gente pesquisa sobre, né, há mais de 10 anos. Só que no momento em que a gente começou o nosso trabalho, meses depois, começaram a surgir algumas outras pessoas também querendo ajudar. Né? E o fato de nós não termos uma sede sempre gerou uma certa incerteza das pessoas em relação ao nosso trabalho. A gente não tinha muita credibilidade, muita legitimidade. Vocês estão onde? A gente está na rua. Né? A gente está onde eles estão. Né? A gente vai às casas deles, a gente vai aos albergues, a gente vai nas portas dos albergues para falar com essas pessoas. Então, a gente, por um tempo, a gente era visto com esse olhar de dúvida. É mais um grupo de jovens que está vindo aqui e que logo vai morrer, vai minguar e vai parar, porque é um tema bastante difícil, é um tema bastante espinhoso de se trabalhar. Tem muito pouco apoio, tem muita resistência, né, contra esse público. Né? Por que criar uma ONG para apoiar estrangeiros, refugiados, sendo que tem tanto brasileiro que passa fome, que não tem casa, que não tem trabalho, enfim.
Então, justificar a criação de uma organização para prestar apoio a estrangeiros, e ainda mais para refugiados, né, que já é visto com um certo preconceito, há dúvidas quem são eles ou por que eles estão vindo aqui, será que se é um africano não é um traficante de drogas, se é um sírio, um palestino, um iraquiano não é um terrorista, enfim. Né? As pessoas têm um pouco de receio, de medo da vinda dessas pessoas para cá, né? É acolher o desconhecido. Tá? Então isso tudo dentro de um pacote, de um bolo, sempre fez com que o nosso trabalho tivesse sempre muita dificuldade. Né? E aí foi em janeiro de 2015, com a conquista desse espaço, foi cedido pela área de patrimônio público da União, que aí foi um divisor de águas. Né? As pessoas, isso depois de 5 anos, de quase 6 anos de trabalho, que as pessoas foram reconhecer o trabalho que o ADOS realiza. A criação do ADOS foi algo muito pessoal, veio de mim, que aí eu trago 2 amigos e a gente começa esse trabalho juntos. Mas os meus 2 amigos, eles tinham um trabalho fixo, eu não tinha, eu na época estava desempregado. Então a dedicação de tempo deles à instituição era muito menor se comparada à minha. Então sempre foi muito a figura do Marcelo frente ao ADOS. E eu comecei a ser criticado por algumas pessoas, né, da família, mas não os mais próximos, irmãos, pai, mãe, avós, isso daí nunca, né, sempre tive apoio irrestrito, né, de que tá desempregado, com filho pequeno, pagando aluguel e vai se aventurar a criar uma ONG, né? Você precisa ter um trabalho fixo para ganhar o pão de cada dia. Só que paralelamente, claro, eu estava buscando algum trabalho fixo para poder tentar conciliar as duas coisas. Só que enquanto eu não conseguia nada, meu tempo quase que integralmente era para a instituição. Tá? E foi esse apoio, foi acreditar nisso, né? Foi acreditar nessa ideia, nesse propósito, vindo da minha família, que permitiu que o ADOS ganhasse corpo, consistência e se tornasse uma realidade, porque para a gente conseguir chegar até aqui foi uma luta brava. Assim. Meados de 2013, o corpo de conselheiros e os meus outros 2 amigos que criaram ADOS comigo decidiram que a gente ia fechar o ADOS, porque não dava mais. Né? E eu, desde o final de 2009 até meados de 2013, vivendo à base de bico, aqui e ali, algum trabalhinho pontual, mas não tinha nada fixo e na época eu já tinha 35 anos quase. Né? Eu já não era mais nenhum garotinho. Só Marcelo, pensa na sua vida, é bacana, foi uma ideia legal, a gente conseguiu impactar a vida de algumas pessoas, mas não está dando certo. Né? Isso foi em abril de 2013, me lembro claramente, foi perto do dia do meu aniversário. Falei, pô, que belo presente, né? Mas semanas depois a gente teve uma parceria que se concretizou com uma escola de idiomas, com a Ruiza, que passou a fornecer os livros dos professores e para os alunos, para a gente passar a dar aula de português. Isso criou um ânimo novo no grupo. E aí as pessoas pararam com essa ideia de fechar a instituição e o trabalho continuou e a família, os amigos sempre nos apoiando. E se não fosse isso, o trabalho não ia ter se mantido de jeito nenhum. Desde que a gente conquistou esse espaço, em janeiro de 2015, que a gente começou a ter condições de mapear as pessoas que passam aqui e de contabilizar quem passa, já foram um pouco mais de 6 mil pessoas em 3 anos de sede. A gente atende aqui cerca de 350 pessoas por mês, em média.
tá? São pessoas de mais de 60 nacionalidades. Grosso Oriente Médio, África, os haitianos e os venezuelanos. A gente se ocupa do processo de integração local, né, desse público aqui. Desde a criação do ADOS, a gente já mudou muito o nosso escopo de trabalho. Hoje, a gente tem como foco a capacitação e a geração de renda, né? Isso desde meados do ano passado. Então, a gente os auxilia com aulas de português, com capacitação para o mercado de trabalho. A gente ajuda essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho, então a gente faz essa ponte aí entre eles e as empresas, meio como uma agência de recursos humanos. E a gente criou um negócio social chamado Mente Aberta, uma escola de idiomas. Então a gente capacita refugiados para eles darem aula de inglês, francês e de espanhol. E a gente cede espaço. Então hoje a gente tem aula aqui, as aulas são às noites e aos sábados. A gente tem aulas no Museu do Imigrante, que é um parceiro nosso, cede espaço sem nenhum custo para que os refugiados possam ir lá dar aula. E hoje a gente está dentro de 2 empresas, então a gente tem aulas in company também e aulas particulares. Então hoje a gente tem um grupo aí de mais ou menos 15 refugiados contratados pelo projeto, que estão dando aula de idiomas para brasileiros e com isso tendo uma fonte de renda também. A gente abre um processo de forma contínua. O foco dessa capacitação é dar ferramentas para que eles tenham condições de dar aula para o mercado, não só para dentro do nosso projeto. Então tem muita gente que fez o curso, que dá aulas por conta própria, dá aulas em outras escolas, enfim. A gente tem um grupo de coordenadores pedagógicos, um para o francês, um para o inglês e um para o espanhol. Então as pessoas que mostram interesse em dar aula passam antes por um processo de avaliação com esses coordenadores, e são esses coordenadores que vão dizer essas pessoas têm condições de dar aula ou não. Tá? Então, em média, de cada 10, 2 ou 3 mostram condições. Uma vez passado por esse crivo inicial, essas pessoas vão passar por um processo de treinamento e de capacitação com foco em metodologia e dinâmica de aula. Aí são esses mesmos coordenadores pedagógicos que vão dar essa capacitação que dura 2 meses, sempre aqui no nosso espaço, para que essas pessoas que já têm o conhecimento do idioma, mas que muitas vezes nunca foram professores, aprendam a trabalhar com o nosso material, tá? E tenham atividades, tenham uma capacitação para trabalhar com essa dinâmica de como passar, de como ensinar um idioma. Então é depois desse processo todo que eles vão para a sala de aula para poder dar. Cerca de 95% das pessoas que chegam aqui estão em busca de 2 coisas: aulas de português e de emprego. E por isso o nosso foco nessas 2 áreas. O básico, o elementar para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Eles precisam dominar minimamente o idioma local, que é para que eles possam se integrar, se comunicar, e coisas simples de ir no mercado, ir numa padaria para pedir alguma coisa, para conseguir um trabalho. A gente tem os 2 lados, né? Tem as aulas de português, que são para os refugiados, tá? Os professores são brasileiros. E a gente tem as aulas onde os professores são os refugiados, aulas de inglês, francês e de espanhol, e o público, os alunos, são os brasileiros. Então a gente tem esses 2 lados. As aulas de português, para eles, é dada gratuitamente. Os professores aqui nossos são voluntários, todos eles. As aulas em que os refugiados ministram são aulas particulares, tem um custo, é um custo baixo, mas tem um custo porque isso para eles é um trabalho, é um ganha-pão, é uma geração de renda. Tá? Então, se comparado ao que se cobra em escolas de bairro, o nosso custo é bem mais baixo. Quase todos eles saem com um nível muito bacana depois de 3 meses, tão pouco tempo.
Né? Então a gente vê que isso impacta na vida deles de forma muito positiva, que é o primeiro passo para que eles possam ter uma vaga de emprego, para que eles possam construir uma nova rede de relacionamentos com brasileiros, passa pelo idioma. A dificuldade de você lidar com o tema, ela permanece, e hoje ela é maior, né? Porque hoje a gente está falando de uma quantidade de refugiados e de solicitantes de refúgio no Brasil muito maior que naquela época. Só para vocês terem uma ideia, ao final de 2010 chegaram ao Brasil cerca de 850 pessoas para pedir refúgio. No ano passado foram mais de 25 mil. Então é um tema que no Brasil vem ganhando uma relevância muito grande. Hoje a gente tem cerca de 10 mil refugiados no Brasil e de 86 mil solicitantes de refúgio. Então são quase 100 mil pessoas. Na época em que a gente começou a trabalhar com o tema, não tinha nem 5% disso, né? Então era uma outra realidade. Então hoje há muito mais resistência sobre o tema, embora o tema tenha muito mais visibilidade, né? Passa muito mais nas mídias de uma forma geral. E ainda mais num processo em que, num momento em que a gente está passando por um processo de instabilidade política e econômica no país, essas pessoas são vistas como competidores. São pessoas que estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, para ocupar os mesmos espaços que os brasileiros pobres, em postos de saúde, em hospitais, enfim. Então, há cada vez uma resistência maior contra a vinda dessas pessoas. Não é contra a vinda de qualquer tipo de estrangeiro. É desse perfil, é desse público. São os africanos, são os sírios, são os latinos. Esses estão vindo para roubar os nossos empregos. Esses estão vindo para gerar custo, gasto para o país. Entender que essas pessoas não vieram para cá porque elas quiseram, é uma migração forçada, eles foram obrigados a saírem dos seus países para preservarem as suas vidas, né? Eles não escolheram vir para o Brasil, né? E que a gente não só receba essas pessoas, não só permita que elas entrem, mas uma vez dentro que a gente possibilite um acolhimento digno para que essas pessoas possam ter condições em pé de igualdade com qualquer brasileiro, de reconstruírem as suas vidas aqui, né? Esse é o nosso grande desafio. É sensibilizar e fazer com que essa sensibilização gere apoio, seja de empresas, seja do governo, seja da sociedade civil, para que a gente possa continuar mantendo o nosso trabalho. Hoje o Brasil é o país que mais acolhe, que mais recebe solicitantes de refúgio no continente, tá? América do Sul. E esse processo de fechamento de fronteiras em muitos países da Europa, Estados Unidos, isso com certeza vai refletir na vida de muitos outros países, e o Brasil é um deles, né? Como eu falei já, no final de 2010, cerca de 850 pessoas vieram para cá para pedir refúgio. O ano passado, mais de 25 mil. Isso não é à toa. E mesmo o Brasil estando distante dos principais focos de conflito no mundo. Né? Porque a lógica da migração é: eu vou para os países mais próximos, eu vou para os países que fazem fronteira com o meu país. Cerca de 86% dos refugiados no mundo estão em países pobres ou em desenvolvimento, não estão nos países ricos, né? Eu saio da Síria, eu vou para a Turquia, eu vou para o Líbano, né? Eu saio do Congo, eu vou para Angola. O Brasil está muito distante desses países, é custoso, é caro vir para o Brasil, é muito distante vir para o Brasil, e as pessoas pouco conhecem o Brasil. Tem muito poucas referências do que é o nosso país. Conversando com muitos deles, não só nas minhas pesquisas, mas dentro do próprio ANOS, basicamente eles têm alguma referência de São Paulo, Amazônia, Rio de Janeiro por conta do Carnaval, e aí eles conhecem Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, Pelé, são essas as referências que eles têm, né? E para muitos africanos, as novelas. Então eles têm uma visão mais enviesada e estereotipada do que seja o Brasil, né? E muitas vezes quando chegam aqui, eu não imaginava que o Brasil fosse dessa forma.
Então, o Brasil nunca foi um país de referência para essas pessoas, né? Mas, apesar disso tudo, ou ir para o Brasil, ou ir para a Argentina, para o Chile, ou ficar no meu país de origem. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas venham para cá. A gente passou por um processo de andar numa linha reta e agora a gente está crescendo. Não é? A gente cresce assim a passos curtos, né? A conta-gotas, devagarinho, dentro das nossas possibilidades, mas a gente vem crescendo.